boas-vindas, alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos PEMAJA. Eu sou a professora Paula e estamos iniciando mais uma aula com muita alegria. Espero que você esteja bem e se cuidando aí, hein? De certa forma, podemos dizer que cuidar de si mesmo é cuidar do outro também. Quando alguém cuida de si, toma cuidado para não fazer algo que não possa trazer consequências negativas. É nesse tipo de ação e pensamento que precisamos focar, pois se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas, assim são as pessoas. Cuidar de si mesmo é estar atento para não prejudicar nenhum ser vivo, pois afetamos e somos afetados por nossas ações. Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza. Afinal, usamos animais e plantas para nos alimentar, água para beber e tomar banho e muitos outros recursos que nem percebemos. Você já pensou que a cadeira onde sentamos é feita de madeira e que veio de uma árvore? Grande parte das roupas é feita de algodão, que também vem de uma planta. Proteger a natureza não é só cuidar da Mata Atlântica, mas sim preservar cada lugar por onde passamos e cada ser vivo que encontramos pelo caminho. E hoje estudaremos sobre as plantas, pois se queremos ajudar a proteger a natureza, precisamos conhecê-la um pouco melhor. Por isso, pegue seu material e vamos lá! Dizem por aí que dentro de cada um de nós mora um jardineiro. Não sei não, mas tenho cá minhas dúvidas. Na minha opinião, a coisa fica esquisita quando se trata de cuidar de plantas. Talvez você identifique comigo e seja uma daquelas pessoas que tem pouca habilidade e conhecimento até para cuidar de um vasinho de orquídea na sua casa. Plantas são sempre bem-vindas dentro e fora de casa. Além de deixarem o ambiente mais bonito, elas ajudam a purificar o ar, não é? Bom, vamos ver isso um pouco mais tarde. Por ora, que tal testarmos nosso conhecimento sobre plantas? Qual a quantidade certa de água no vaso para uma planta? Encharcado? Seco? Úmido, mas não encharcado? Acertou quem falou úmido, mas não encharcado. Como deve ser feita a limpeza de poeira e pragas? Como é que vocês fazem na sua casa? Limpando as folhas com um pano macio, embebido em algum inseticida natural? Com aspirador de pó? Ou com ventilador? Limpando as folhas com um pano macio, embebido de algum inseticida natural. E o que fazer com as partes com danos? Deixá-la para lá, não faz mal para ninguém. Podá-las com uma tesoura. Fazer carinho para ver se sara. O que vocês acham? Podá-las com uma tesoura. Sabemos que as plantas são muito importantes para nós, mas frequentemente ignoramos que elas são mais que essenciais para a sobrevivência de toda forma de vida em nosso planeta. Elas produzem oxigênio, alimento, fibras, combustíveis, bebidas, móveis e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vida existir. Até o gado que comemos, por sua vez, depende das plantas para se alimentar. Elas produzem oxigênio, alimento, fibras, combustíveis, bebidas,
móveis e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vidas que existir. Até o gado que comemos, por sua vez, depende das plantas para se alimentar. Olha aqui, nós temos o exemplo de uma planta que é um remédio, a aspirina. Originalmente, ela é extraída da casca de salgueiros. A cura para diversas doenças pode vir de vegetais, esperando para serem descobertas. Estimulantes populares, tais como café, chocolate, tabaco e chá, também têm origem em plantas. A maior parte das bebidas alcoólicas são produzidas da fermentação de plantas, como as uvas. As plantas nos fornecem muitos materiais naturais: algodão, madeira, papel, linho, óleos vegetais, alguns tipos de corda e borracha são alguns exemplos. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da terra e o equilíbrio e dinâmica da água e servem de abrigo para muitos seres vivos. As plantas protegem o solo das chuvas fortes, evitando que ele seja destruído. As raízes das plantas se fixam no solo e contribuem para evitar a sua destruição do solo. Também produzem energia e a lenha que obtemos das plantas é utilizada para produzir energia calorífica e, como disse antes, são usadas em decocções de residências, jardins, praças, etc. Enquanto realizam tudo isso, as plantas ainda absorvem dióxido de carbono, que é o gás carbônico, um importante gás do efeito estufa, através da fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas e alguns outros organismos utilizam a luz solar para produzir seu próprio alimento. Ela é necessária para a vida na Terra. Sem a fotossíntese, não haveria alimento e oxigênio para os seres vivos. Observe a história em quadrinhos que Maurício de Souza escreveu com o personagem Chico Bento. Vamos observar. Olha o Chico Bento, o que ele está fazendo? Agora aqui, ó, vamos observar bastante esse quadrinho. O que Chico Bento está fazendo? Vamos pensar? Você já tem a resposta? Observe as atitudes de Chico Bento e assinale a alternativa correta. É só jogar a semente que nasce. Após o plantio, as plantas não devem receber água, chuva, sol ou calor. Existem fatores que influenciam na vida de uma planta. A resposta correta é: existem fatores que influenciam na vida de uma planta. Nos quadrinhos seguintes, segundo, terceiro e quarto, percebemos uma série de ações e cuidados do personagem em relação ao plantio e germinação das sementes. Embora as necessidades das plantas variem entre as espécies, existem alguns fatores básicos do ambiente que influenciam na vida das plantas. Nós vamos escrever ao redor da planta alguns fatores básicos do ambiente que influenciam. Vamos ver? Águas e sais minerais, luz, temperatura adequada, oxigênio e gás carbônico e o solo. Água. Há plantas que vivem sempre na água. O arroz é um exemplo. Há plantas que necessitam de muita umidade. Os musgos, por exemplo. E há plantas que têm necessidade moderada de água. Exemplo, o pessegueiro. Há plantas que conseguem viver em locais secos, o exemplo dos cactos. E luz. Há plantas que precisam de muita luz para sobreviverem,
O exemplo, nós temos o girassol e o milho. E há plantas que se desenvolvem em locais com pouca luz, à sombra de outras plantas na entrada de grutas, que nós temos exemplos dos musgos. E a temperatura adequada? Para se desenvolverem, as plantas também precisam de temperatura adequada. Se houver geadas ou muito calor quando as plantas estão a crescer, podem estragar as colheitas. Para sobreviverem ao frio do inverno, algumas plantas perdem as folhas e outras ficam adormecidas debaixo do solo. Só voltando a crescer quando as condições climáticas ficam favoráveis. Solo. Para sobreviverem, as plantas também precisam do ar, onde vão buscar oxigênio para respirarem e dióxido de carbono para fabricarem os alimentos. Todas as plantas necessitam de um determinado tipo de solo para se desenvolverem. Temos aqui um slide que mostra as partes de uma planta. Olha, raiz, caule, folha, flor e fruto. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. Em resumo, as folhas fazem a respiração, transpiração e a fotossíntese. As raízes absorvem águas e sais minerais do solo. O caule sustenta o vegetal. E as flores e frutos estão relacionados com a reprodução. Cada parte da planta possui um papel para que a planta se alimente, respire, cresça e reproduza. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. E para reforçar este conteúdo, temos aqui uma atividade interativa. Vamos lá? Essa atividade, pessoal, que nós vamos fazer, ela estará disponível para vocês no portal. Então, é muito interessante e é bom que vocês retirem e que façam. Eu estou com a minha aqui, a minha está grande para vocês observarem, mas vocês vão pegá-la no portal dessa maneira. Vai ser assim as folhas, as duas atividades vocês vão retirar. Vocês vão recortar aqui. E assim que vai ficar ou no caderno de vocês ou em uma folha. Olha, aqui fica solto para a gente estar colando as respostas. Eu vou fazer aqui no quadro para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, aqui está escrito aqui, ó, partes das plantas e suas funções. Temos aqui uma planta e a raiz. Para que serve a raiz da planta? Eu venho aqui e coloco a minha ficha, olha. Então, a raiz fixa a planta ao solo, absorve água e sais minerais, acumula reservas de alimentos. Então, tá pronta a minha primeira resposta. E o caule? Para que serve? Eu venho aqui, pego a resposta, olha, e coloco aqui dentro. Para que serve o caule? Ele suporta ramos, folhas, flores e frutos. Parte aérea da planta. Transporta água e sais minerais da raiz até as folhas e distribui o alimento por todas as partes da planta. E a folha da planta, para que serve? Olha, ela fabrica o alimento da planta através da fotossíntese, realiza a transpiração e respiração das plantas. E a flor? Não é só a beleza da flor, não. Ela tem uma utilidade também.
A flor é responsável pela reprodução das plantas. E o fruto? O fruto é o quê? É a produção da semente. E a semente? Para que serve a semente? Garantir a proteção do embrião e fornecer-lhe os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento inicial, quando acontece a germinação. Gostaram da atividade? Quero que vocês façam em casa, tá bom? Alimentos de origem vegetal, especialmente frutas, legumes e verduras, são indispensáveis para a composição de um padrão alimentar saudável. Esses alimentos contêm diversos elementos essenciais para a saúde, como vitaminas, minerais e fibras. Em nosso dia a dia, nos alimentamos de várias partes de uma planta, na busca por uma alimentação saudável. Observe só, nós vamos anotar que parte da planta foi usada para fazer esses pratos culinários. Sopa de feijão. Nós temos aqui as partes das plantas, né? Raízes, caule, flores, frutos, sementes e folhas. A sopa de feijão. Qual parte da planta a gente utiliza? E a salada de palmito? O caldo de cana? O mousse de maracujá? Chá de hortelã? Qual parte? Limonada? Salada de brócolis? E a mandioca frita? Vamos ver qual parte das plantas? Olha, a sopa de feijão, nós utilizamos as sementes. Salada de palmito, utilizamos o caule. Caldo de cana, utilizamos o caule novamente. Mousse de maracujá, utilizamos a fruta e sementes. Chá de hortelã, utilizamos as folhas. E a limonada, utilizamos a fruta. Salada de brócolis, utilizamos as flores. E na mandioca frita, utilizamos as raízes. As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas servem como abrigo para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Elas também apresentam importantes funções econômicas. A madeira, por exemplo, é usada na fabricação de casas e móveis, e a celulose, um produto obtido das plantas, é usada na fabricação de papel. Não podemos esquecer-nos ainda que as plantas nos oferecem produtos importantes para a fabricação de medicamentos e cosméticos também. Observe agora a tabela de frutas e preços. Leia o nome da fruta e observe o preço. Anote na imagem correspondente o preço correto de cada fruta. O preço mostrado é referente ao valor por quilo. Olha, o morango. Quanto que é o quilo do morango? R$ 9,00. O quilo da pera, R$ 5,00. O quilo da banana, R$ 2,70. A maçã, R$ 8,00. A melancia, R$ 1,50. E as uvas, R$ 6,50. O mamão, R$ 6,00. Eu quero saber o preço de 1 quilo de banana, 10 quilos da melancia. Prestem atenção. Aqui eu tenho 1 quilo, mas no quadrinho eu quero 10. 1 quilo de pera
e 1 quilo de maçã. Vamos lá? Quanto que é o quilo da banana? R$ 2,70. Se 1 quilo de melancia custa R$ 1,50, 10 quilos custará R$ 15. 1 quilo de pera, R$ 5,00 e 1 quilo de maçã, R$ 8,00. Queremos também meio quilo de mamão, 500 gramas de morango e 1 quilo de uva. Então, quanto que é o quilo do mamão? R$ 6,00. Meio quilo de mamão é o quê? A metade do preço, não é? 1 quilo de morango custa R$ 9,00. Mas eu quero meio quilo, que é a metade. Então, vamos ver? Se 1 quilo de mamão custa R$ 6,00, a metade custa R$ 3,00. Se 1 quilo de morango custa R$ 9,00, a metade custa R$ 4,50. E se 1 quilo de uva custa R$ 6,00, eu quero aqui 1 quilo, custa R$ 6,50. Não coloquem meio quilo. O meio quilo foi no mamão e 500 gramas no morango. Aqui eu já quero o valor que está na tabela. Bom, pessoal, agora nós vamos ter uma atividade bem interessante. Vou chamar para vocês a professora Liliane. Olá, alunos e alunas do PEMAJA. Meu nome é Liliane e vou trabalhar com vocês sobre terrário. Então, nós vamos trabalhar o terrário. O que é o terrário? Nada mais é do que um jardim. O terrário, ele pode ser fechado, que nós vamos explicar de novo, ou ele pode ser aberto. Aberto nada mais é do que um vaso dentro de um vidro, né? Ele também, quando ele está fechado, ele também pode ser representado um mini ecossistema que vocês viram a aula passada com a professora Paula, Viviane e Isabel. Então, para fazer um terrário, o que nós vamos precisar? De um vidro. Pode ser desse tamanho, pode ser grande. Ah, mas eu não tenho vidro. Pode ser uma PET grande, pode ser uma PET menor. Só que aí a PET vocês têm que cortar. Eu preciso de brita ou pedrinha maior. A brita, ela vai servir como uma rocha. Lá no início da rocha grande, a montanha, tá? E todas o que nós vamos usar aqui, nós vamos precisar estar umedecido. Encharcado? Não. Igual a professora Paula falou, não pode ser nada encharcado. A não ser as plantas que vivem e depende de muita água. Então, nós vamos encher de brita. Ah, mas eu não tenho brita. Posso colocar pedras maiores, pedaço de rocha maior. Como acontece na natureza, com o vento, com a chuva, o que vai acontecendo com essas rochas? Elas vão fazendo o quê? Elas vão desmanchando. Então, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar pedras menores, pequenas rochas, cascalho, pedrinha de aquário, nós vamos colocar. Só que nós temos que fazer isso com muita paciência. Como está aqui dentro da aula e a gente tem horário, nós vamos fazer mais rápido, né? Então, a gente vai colocar as pedras menores aqui dentro, com jeito, né? Tudo bonitinho. Ah, professora, mas vai misturar. O que eu faço para não misturar? Eu posso pegar um pedacinho de papel, ou eu posso pegar um pedacinho de quê? De algodão. Umedeço o algodão e coloco aqui dentro. Para que serve isso? Ó, tudo acontece, gente, até ficar preso. Para que acontece isso? Para a gente poder dividir as camadas. Mas não vai atrapalhar? Não vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Como a gente está assim com o tempo, ó. O que eu vou colocar aqui agora? Carvão. Vocês têm que triturar bastante o carvão. Deixar ele um pozinho, tá? E aí eu vou pôr uma camada generosa de carvão triturado. O meu não está triturado. Mas eu posso pôr um pedaço assim? Posso também. Mas se ele tiver triturado, é melhor ainda. Para que serve o carvão?
Porque como o terrário ele vai ficar fechado, ele pode dar um cheirinho. Então, o carvão, ele serve para tirar um pouco do cheiro, né? E também não ficar muito encharcado o solo. Coloquei o carvão. Qual que é o próximo passo? Vou colocar mais um pedaço de algodão. Vou pegar com a faca. Vou molhar um pouquinho, porque não pode ser encharcado. Vou colocar o quê? Depois que as pedrinhas desmancharem com o tempo, com a chuva, com o vento, vai esfarinhar. Nós vamos colocar o quê? Areia. Tá bagunçado? Areia, ó. Ah, professor, mas você é meio bagunçado. Não, é porque a gente vai fazendo tudo direitinho, olha. Na casa de vocês ficam o dia inteiro fazendo terrário. Nós vamos colocar o quê? Areia. Tem plantas que gostam da areia? Tem. Mas nós vamos no nosso terrário, vai deixar só areia? Não. Eu acho que a colher é grande, mas... Ó. Vou fazer uma outra camada de areia. Aí, na casa de vocês, com o tempo, né, com paciência, tá nervoso, tá estressado por conta da quarentena, faça terrário e vende. Isso aqui dá dinheiro. Depois vocês olham na rede social, na internet, que tem cada aquário mais lindo que o outro. Coloquei areia. Então, tenho brita, tenho cascalho, tenho carvão e tenho a areia. O que falta agora? O solo estercado, né? Eu peguei isso aqui de terra de vaso, que tem esterco. O que é uma terra estercada? É que tem matéria orgânica. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar a terra. Vocês sabiam que no planeta Terra só tem uma camada fininha de terra, de solo próprio para plantação? Não, só tem 20. Ó, então não posso pôr muito. Tudo que eu tô colocando aqui está umedecido, não está encharcado. O que falta agora? Vamos plantar? Ó, peguei lá no jardim, o quê? Grama. Então, eu vou fazer um buraco. Pode plantar suculenta no terrário? Não é aconselhável. Mas se eu quiser deixar o meu terrário aberto, fica lindo. Todo mundo gosta de suculenta. Quem conhece isso aqui? Que dá nas cascas de árvore quando está chovendo. Eu peguei essa aqui, ó, lá no meu serviço, estava sequinha. Joguei um pouquinho de água, já começou a ficar verde. Isso aqui é musgo, que eu peguei de casca de árvore, tá? Eu posso colocar aqui, ó, para enfeitar. Então, já tenho a grama. Posso plantar a semente? Posso, só que tem que ter cuidado com o vidro. Eu posso colocar a semente aqui, por exemplo, feijão. Posso pôr uma sementinha de feijão aqui dentro, aqui entre o vidro e o solo. E você vai ver a germinação da planta direitinho, com todos os passos. Já plantei. E agora? Vou pegar uma tampinha de garrafa, colocar água. E essa tampinha de garrafa com água vai representar quem? As águas, né? Então, eu tenho um terrário. Eu tenho a rocha-mãe, eu tenho cascalho, tenho areia, tenho solo vegetal, tenho a planta e a garrafa e a tampinha com água representa as águas. O que eu vou fazer agora? Fechar. E uma vez por semana, vocês dão uma borrifadinha de água. Só que isso aqui é um ecossistema. A planta se autossustenta, vocês viram com a professora Paula, né? É uma outra aula para poder explicar como acontece o processo dentro do terrário. Bom? Obrigada. Aprendemos muito, né, pessoal? Vamos agradecer a professora Liliane e espero que vocês tenham muito tempo e paciência para fazer em casa e queremos ter um feedback de vocês, tá bom?
Nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!